Quero desejar a você que me assiste a doce paz do Senhor Jesus. Desejo que Deus abençoe a você que me assiste e toda a sua família. Que o grande amor de Deus repouse em seu coração e abençoe profundamente e poderosamente a toda a sua família. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e no caso aqui em questão é uma palavra de advertência, uma palavra de alerta, uma palavra de cuidado. E quero falar sobre os falsos profetas e como identificá-los. O novo censo do IBGE, falando aqui do Brasil, a população brasileira é composta por 215 milhões de habitantes. Destes 215 milhões de habitantes, 87% é cristão, dividido em católicos e protestantes. E a pergunta que eu levanto sobre essa questão é: todos eles servem a Deus segundo a palavra do Senhor? Todos eles são verdadeiros cristãos em Cristo segundo a palavra de Deus? É sabido que desde os tempos mais remotos o homem tem levantado altares a povos sem lei, sem governo, sem economia, sem escola, mas jamais sem religião. E o homem é um ser espiritualmente confuso. Só existe duas religiões no mundo: a revelada por Deus e a criada pelo homem. Uma abre caminho de cima para baixo e a outra abre caminho de baixo para cima. Uma é humanista, a outra é teocêntrica. Uma prega a salvação pelas obras, a outra pela graça. O homem é um ser que idolatra a si mesmo. A religião que prevalece hoje, na maioria dos casos, é a religião antropológica. O homem se tornou o centro de todas as coisas. Na pregação de alguns pulpiteiros, Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. O homem, amante de si mesmo, não busca conhecer a Deus, busca sentir-se bem. Vão aos templos mais para receber do que para entregar. O homem não quer conhecer, o homem quer sentir. Este é o homem que adora a si mesmo. Este é o homem que tem a si mesmo como centro de sua adoração. Logo, ele é antropológico porque serve e adora a si mesmo. Presta culto a si mesmo, enaltece e enobrece a si mesmo. Mas eu quero falar sobre os falsos profetas. Como identificar um falso profeta na multidão de cristãos, na multidão daqueles que abrem a boca e dizem que serve a Deus? Como identificá-lo? E quando eu lanço esta palavra, não me refiro apenas ao povo cristão aqui do Brasil, mas nos quatro cantos da terra. Como identificar um falso profeta? Eu quero trazer uma palavra, uma leitura das Escrituras Sagradas, com base no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 7, que vai do versículo 15 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas, disse Jesus, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura se colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então disse Jesus: lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui sabemos que Jesus está pregando, e esse sermão é conhecido como o Sermão do Monte, porque Jesus estava sobre um monte pregando a palavra. Também é conhecido como o Sermão das Beatitudes, ou Sermão das Bem-aventuranças. E o Sermão do Monte, ele termina com algumas advertências.
cada um oferecendo um par de contrastes. Por exemplo, versículos 13 e 14 fala de 2 caminhos. Versículos 13 e 14 fala de 2 portas. Versículos 13 e 14 fala de 2 multidões. Versículos 13 e 14 fala de 2 destinos. Do versículo 15 ao 20 fala de 2 árvores. Do versículo 21 ao 23, Jesus faz 2 afirmações. Do versículo 24 ao 27, Jesus fala de 2 terrenos. Do versículo 24 ao 27, Jesus fala de 2 ventanias. Do versículo 24 ao 27, Jesus fala de 2 construtores. O número 2 aqui é claro, o número 2 aqui é latente. Se está desta maneira como está, é porque alguma coisa representa. De acordo com a gematria hebraica, o número 2 representa o número do homem. O 1 é Deus e o 2 é o homem. Logo, esta palavra é uma palavra direcionada ao homem. Portanto, a palavra que Jesus quer trazer aos nossos corações é uma palavra de advertência, uma palavra que revela os céus, é uma palavra que revela o cuidado de Deus para com o homem. Jesus, no versículos de número 13, 14, do 21 ao 23, deixa claro que nem todos herdarão ou nem todos entrarão no reino dos céus. A única base para essa tragédia é a proposta atual para as palavras de Jesus. No encerramento do Sermão da Montanha, a declaração messiânica de Cristo é bem clara e latente aqui. A advertência contra os falsos profetas baseiam-se necessariamente na convicção de que nem todos os profetas são genuínos, que a verdade pode ser violada e que os inimigos do Evangelho em geral escondem sua hostilidade e tentam se passar-se por companheiros de cristãos. À primeira vista, eles usam linguagem ortodoxas, demonstram piedade bíblica e não são distinguíveis dos verdadeiros profetas. Por essa razão, é de vital importância saber como distinguir a ovelha dos lobos em pele de ovelha. É função do pastor, como anjo local, como guardião da igreja local, saber e distinguir quem é o profeta verdadeiro para o profeta falso, visto que esta é uma responsabilidade do pastor da igreja, mas não apenas do pastor da igreja. Com base em Atos capítulo 20, do versículo 29, Paulo temia que em sua ausência lobos vorazes entrariam na igreja e faria ali o conhecido como nós conhecemos como sarapatel espiritual ou cirandar, ou dividir o rebanho. Sabemos, de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que o pastor da igreja prestará conta do rebanho. Logo, ele tem uma responsabilidade de cuidar do rebanho, além de alimentar o rebanho, de vigiar o rebanho, de cuidar do alimento saudável e de trazer benefícios saudáveis para o rebanho. Portanto, é dever do pastor, é dever dos líderes, com base na palavra, instruir o rebanho, alimentar o rebanho e fazer com que o rebanho cresça de maneira saudável à luz da palavra de Deus. Existem aqui algumas recomendações da Bíblia a este respeito, e a primeira recomendação que eu quero trazer para você está na carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 1, onde o apóstolo João diz taxativamente: não creia em qualquer profeta. Então, tomem cuidado, os falsos profetas estão aí, e a recomendação do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, é: não creia em qualquer profeta. A segunda recomendação está em Mateus, capítulo 7, versículo 15, Mateus, capítulo 24, versículos 4, o 5 e o 11, onde a palavra nos traz uma recomendação para tomarmos cuidado quanto aos falsos profetas. A terceira recomendação que a palavra do Senhor nos traz está na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, e 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, onde a palavra vai dizer que devemos examinar para saber se os falsos profetas procedem de Deus. Quantas pessoas têm saído pelo mundo pregando a palavra em nome de Deus? E não é porque fala em nome de Deus, e a gente vai ver no decorrer desta mensagem, desta palavra,
que não é porque fala em nome de Deus que estão ali ou têm o aval de Deus para agir. Então, a recomendação da Bíblia aqui, nesta palavra introdutória, é que eu não posso crer em todo profeta. Segundo, eu preciso tomar cuidado quanto a eles. Terceiro, eu tenho que examinar para saber se procedem de Deus. 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 1, diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quinta recomendação está em Mateus, capítulo 7, versículo de número 15, onde o próprio Senhor Jesus diz que muitos desses falsos profetas têm entrado sorrateiramente disfarçado de ovelha no rebanho. Então, você como pastor, como líder, precisamos tomar cuidado. E você como crente precisa distinguir, precisa ter o discernimento para saber se procedem de Deus. Faça como os cristãos de Bereia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, enquanto pregava a palavra do Senhor em Bereia, os cristãos da igreja local estavam examinando nas Escrituras para saber se o que Paulo pregava condizia com o que está escrito aqui. O apóstolo João classificou estes falsos profetas como alguém que tem ou é influenciado pelo diabo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 3. E o apóstolo João lá diz que tais pessoas estão sob a influência do diabo, logo são chamados de anticristos. Há dois espíritos operando no mundo hoje. O Espírito de Deus, que é dado a cada cristão que anda segundo, e repito, segundo as Escrituras, e o Espírito do Anticristo, que tem enviado os seus falsos profetas, e pasmem, eles têm, travestidos de ovelha, entrado dentro de muitas igrejas. Portanto, é de vital importância um exame à luz da Bíblia Sagrada para saber se estes falsos profetas ou se estes profetas que muitos julgam ser ou julgam dizer serem homens de Deus ou mulheres de Deus, para saber se procedem, se têm base nas Escrituras Sagradas. Então eu quero lhe convidar neste momento para junto fazermos um exame sobre essa questão. Então, algumas observações que eu quero trazer sobre essa questão. Primeira observação: ir à igreja não dá legitimidade de alguém ser cristão. E a igreja não dá legitimidade de alguém ser cristão. 2. Se vestir como cristão não dá legitimidade de alguém ser cristão. Hoje você não identifica uma pessoa que é cristã pela sua roupa, pelas suas vestes. 3. Ter uma Bíblia e levá-la à igreja não dá legitimidade a ninguém de que ela seja cristã. 4. Pregar a palavra de Deus ou mencionar o nome de Deus não dá autenticidade de um homem de Deus. Jesus deixou isso bem claro nos textos em que lemos de Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos que usam o nome do Senhor, seja para expulsar demônio, seja para curar enfermo, seja para pregar em nome de Deus, significa dizer que eles estão ali e que têm o aval de Deus. Assim, a quinta observação: ter títulos ministeriais em uma igreja não faz dele um verdadeiro profeta. É bom que isso fique bem claro e eu faço questão de enfatizar. Ter títulos ministeriais em uma igreja não faz dele um verdadeiro profeta. Então, tome cuidado. Ter a aparência de ovelha não faz dela uma ovelha. Ser parecido com trigo não faz dele trigo. Operar milagres em nome de Cristo não faz dele um autêntico profeta. Precisamos tomar cuidado. Um verdadeiro cristão não é conhecido por seus talentos ou pelos títulos, mesmo alguns, lamentavelmente, atribuindo valores aos talentos em vez do caráter. Caráter é mais importante do que talento. Um verdadeiro cristão não é conhecido por pregar a palavra ou cantar em nome de Deus. Um verdadeiro cristão não é conhecido pelo templo suntuoso em que ele ou em que ela frequenta. Um verdadeiro cristão não é conhecido pela saudação de paz do Senhor, graça e paz, shalom e etc. Ele não é conhecido pela saudação. Um verdadeiro cristão é conhecido por fazer a vontade de Deus contida na palavra de Deus. Jesus deixa isso bem claro, que
Filhos de Deus, servos de Deus, cristãos verdadeiros, autênticos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus contida na palavra. E é a vontade de Deus na palavra. Sabemos que toda igreja, ou quase toda igreja, tem os seus regimentos internos. Quero dizer para você que a palavra de Deus, a vida do cristão deve ser pautado na palavra de Deus e não de acordo com o regimento interno da igreja, seja lá qual for. A vida do cristão não é pautado nos regulamentos estabelecidos pela junta de teólogos da igreja, por mais gabaritados que sejam, nem pelo manual do teólogo, por mais gabaritado e intelectualizado que ele seja, ainda que ele tenha um cabedal de conhecimento voltado para o âmbito teológico. Não, a palavra do cristão, a vida do cristão, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser pautado à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. Logo, eu e você devemos viver de acordo com o que está escrito na palavra. E eu gostaria que isso ficasse bem claro aqui. Então, eu gostaria que você identificasse. E eu quero dizer para você que não é fácil identificar um falso profeta. Não é fácil você identificá-los. Logo, é difícil. Por que é tão difícil identificar um falso profeta? Eu lhe darei algumas razões por que é tão difícil identificar um falso profeta. Primeira razão. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 5, diz que estas pessoas usam o nome de Deus. Logo, é difícil identificar um falso profeta. Por quê? Porque eles estão lá em nome de Deus. Segunda razão por que é difícil identificar um falso profeta. Mateus capítulo 7, do versículo 15. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz que elas parecem com ovelha, têm aparência de piedade, são piedosas. Parecem com ovelha, andam como ovelha, usam Bíblias que a ovelha usam, vão a templos que ovelhas vão. Parece como ovelha, mas não são ovelhas. Então, por esta razão, é difícil identificar um falso profeta. Terceira razão por que é difícil identificar um falso profeta, Mateus 23, 14. Porque oram bastante. Muitos deles têm uma vida de oração e oram bastante. A quarta razão por que é difícil identificar um falso profeta, Lucas capítulo 18, versículo 12. Eles fazem inúmeros jejuns. Eles jejumam várias vezes durante a semana. A quinta razão por que é difícil identificar um falso profeta, Lucas capítulo 18, versículo 12, eles são dizimistas fiéis, dão dízimo de tudo que ganham. Logo, é difícil identificar um falso profeta. A sexta razão por que é difícil identificar um falso profeta, Mateus capítulo 7, versículos 22, expulsam demônios. O texto em que lemos, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não curamos enfermos? Não operamos milagres em Teu nome? Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na verdade, eu nunca vos conheci. A sétima razão por que é difícil identificar um falso profeta, Mateus capítulo 7, versículo 22, porque profetiza em nome de Jesus. Hoje, em muitos altares, se um cristão faz isso aqui, está em nome de Deus, parece como ovelha, tem uma vida de oração, tem uma vida de jejuns, é dizimista fiel, expulsa demônio, profetiza em nome de Jesus, muitos vão taxá-los como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas, na verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina. A oitava razão porque é difícil identificar um falso profeta, Mateus capítulo 7, verso 22, diz que eles fazem muitos milagres em nome de Jesus. A nona verdade, porque eles são difíceis de identificar, é porque por fora parecem puros, parecem branquinhos, por dentro são negros. Como disse Jesus, por fora são como sepulcro caiados, branquinhos, mas por dentro são como ossos podres. A décima razão porque é difícil identificar um falso profeta, Mateus 23, 6. Vão sempre ao templo, estão sempre na igreja, estão sempre lá.
E a 11ª razão porque é difícil identificar um falso profeta está em Lucas, capítulo 11, versículo 52. São cheios do conhecimento de Deus. São exímios os estudantes da Bíblia. Alguns com conhecimento extraordinário, com diplomas, de dar inveja a qualquer um. Então, nós, como cristãos, precisamos olhar para estas pessoas, para estes que se julgam serem homens de Deus, e saber, examinar, como disse Paulo, fazer um exame sobre a sua vida, para saber se procedem de Deus, para saber se realmente tem alguma coisa de Deus. E não simplesmente, porque vem em nome de Deus, porque parece como ovelha, porque oram muito, porque dizimam muito, dizimam tudo que ganha, porque jejumam, porque repreende demônio, porque profetiza, porque faz milagres, porque por fora parecem bonitos, parecem como crente, fala como crente, se comporta como crente, dá parte do Senhor de crente, porque sempre está na igreja, porque tem um profundo conhecimento da palavra. Ao longo da vida, ao longo desses anos, eu tenho visto pessoas que dizem assim: pastor, fulano é de Deus, fulano é um grande pregador. Por quê? Não, porque fulano conhece muito a palavra de Deus, porque fulano conhece muito a Bíblia Sagrada, cita inúmeros textos de cor. Isso não é e não classifica uma pessoa como um homem verdadeiro, como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus. Isso não traz autenticidade à pessoa como um verdadeiro profeta, como alguém que tem autenticidade, que tem a aprovação de Deus. Logo, nós precisamos tomar cuidado quanto a isso, para saber se realmente tais pessoas procedem de Deus, se tais pessoas são de Deus. Então, pastor, como identificar um falso profeta? Como? Ora, como é que eu sei que ele é um homem de Deus? Como identificar um falso profeta se o Senhor disse agora há pouco que é difícil identificar um falso profeta? Parece com ovelha, vem em nome de Deus, oram bastante, jejuam bastante, são dizimistas em tudo que ganha, expulsa demônio, profetiza em nome de Jesus, faz vários milagres, por fora parecem bonitos, estão sempre no templo, são profundos conhecedores das Escrituras. Se é difícil identificar, então como identificá-lo? Bem, o que caracteriza um falso profeta? Jesus dá a pista. Em Mateus capítulo de número 7, no versículo de número 16 e o versículo 20, Jesus diz: pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Jesus dá a pista. Eles são conhecidos por suas ações, por suas obras. Então, vejamos algumas ações. Mateus capítulo 7, versículos 15, versículos 17, versículos 18. Primeira epístola de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Versículos 22 e 23. Tiago, capítulo número 4, versículo 4. Todos esses textos que estou citando aqui falam da ação maligna de tais pessoas. Então, Jesus deu a pista de como identificar um falso profeta, através de suas obras, através de suas ações. Jesus deixa claro, no versículo de número 15, que eles vêm disfarçados como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Por fora parece ovelha, mas por dentro a sua essência é lobo. Por fora parece um verdadeiro cristão, mas por dentro é um falso cristão. Por fora parece um verdadeiro homem de Deus, mas por dentro é um falso homem de Deus, é um falso profeta. Por dentro parece ser, por fora parece ser uma mulher de Deus, mas por dentro não é uma mulher de Deus. Por quê? Porque as suas ações, as suas obras dizem o contrário. A segunda razão que caracteriza um falso profeta, que nos faz identificarmos um falso profeta. Mateus capítulo 7, versículos 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que fazem a vontade de Deus. Um falso profeta não faz a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus.
Um falso profeta, ele faz o que é contrário. Darei alguns exemplos aqui. Mateus capítulo 15, do versículo 7 e versículo 8. Tiago capítulo 1, do versículos 22 ao 25. E primeira epístola de João capítulo 3, versículo 18, diz que o falso profeta, ele honra a Deus apenas com o lábio. Só com os lábios. As suas obras dizem uma coisa e a sua boca diz outra. Pregar no púlpito em nome de Deus, expor as Escrituras, é fácil. Existem os pulpiteiros de púlpito, de igreja, os profissionais do campo religioso. Mas, na verdade, a essência, o caráter, é totalmente o contrário daquilo que eles pregam no púlpito. A sua vida lá fora não condiz com aquilo que eles pregam no púlpito. Então eles honram a Deus apenas de boca, mas o coração está longe de Cristo, longe das Escrituras. Jesus deixa claro isso em João capítulo 15. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem vivendo de acordo com as minhas palavras, então será meu discípulo. Estou parafraseando para você entender a questão. A segunda razão de como identificar um falso profeta nessa questão de que eles fazem a vontade de Deus, ora, se um falso profeta, como identificar um falso profeta? O que caracteriza um falso profeta? As suas ações são malignas. 2, não fazem a vontade de Deus. E porque não fazem a vontade de Deus, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece por não fazerem a vontade de Deus é que honram a Deus apenas de boca. Lembra da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, onde o apóstolo João diz assim: filhinhos, não amemos apenas de boca ou de palavra, mas em atos e em verdade. O que caracteriza um homem e uma mulher de Deus são ações voltadas para a palavra, ou fincadas na palavra, ou arraigadas na palavra de Deus. Como disse o apóstolo Tiago no capítulo 1, do versículo 22 ao 25, que não devamos ser como ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Nós devemos praticar e não apenas sermos meros ouvintes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, diz que eles têm aparência de piedade, mas negam-lhes o poder. Por que não fazem a vontade de Deus? Porque honram a Deus apenas de boca. Porque nega-lhes o poder. Tem aparência de piedade, mas nega-lhes o poder. A essência do Evangelho. Uma das maiores coisa boa do Evangelho é a transformação de vida. As pessoas chegam na igreja, as pessoas vêm à igreja, as pessoas vão a Cristo e o Evangelho de Cristo é transformador. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem defraudava não defrauda mais, quem adulterava não adultera mais. A sua índole, o seu caráter, a sua vida é mudada pelo Evangelho. Quando a pessoa se permite a fazer com que o Evangelho mude, transforme o seu caráter, a sua essência, a imagem de Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje estão indo à igreja, indo ao Evangelho, mas o Evangelho não tem ido a elas, não tem entrado, as pessoas não têm se permitido. E as pessoas pensam que ser frequentadores de igreja é sinônimo de serem cristãos autênticos, e não é. Jesus em Mateus 23, 13 diz que eles nem entram no céu, estas pessoas nem entram no céu e nem deixam outros entrarem. Isso é triste, porque eu fico pensando, quando olho para esse texto, as pessoas que seguem esses tais falsos profetas, que, entre aspas, dizem ser homens de Deus porque profetizam, porque têm visões, porque expulsam demônios, porque oram, porque estão lá em nome de Deus, porque se vestem como ovelhas, porque usam Bíblias, porque estão em templos suntuosos. Enfim, isso não caracteriza uma pessoa ser autêntica, um autêntico homem de Deus, uma autêntica mulher de Deus. João capítulo 8,
do versículo 36 ao 47, você vai ver o embate que Cristo teve com os fariseus, os escribas, os doutores da lei, a elite religiosa daquele momento. E por várias vezes vocês vão ler lá e ver lá que Jesus chamava eles de filhos do diabo. E por que Jesus chamava filhos do diabo? Porque Jesus deixa bem claro, porque eles faziam a vontade do diabo. E eles retrucaram, dizendo, não somos filhos do diabo, somos filhos de Abraão. E Jesus diz para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. Filhos de Deus fazem a vontade de Deus. E não é a vontade do teólogo, por mais bem intencionado que ele seja, não. Filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus baseado na palavra. Então, como identificar um falso profeta? Quais são as características que sinalizam um falso profeta? Primeiro, suas ações são malignas. 2, não fazem a vontade de Deus. 3, são de duplas personalidade. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15, Jesus fala que eles têm dupla personalidade. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Por fora é branquinho, e branco aqui é sinônimo de pureza, mas por dentro é negro. Isso fala o sinônimo da maldade. A aparência é uma coisa, mas a essência é outra. Por fora parece ovelha, mas por dentro é lobo. Parece trigo, mas é joio. Então, como identificar um falso profeta? Primeiro, suas ações são malignas. Jesus disse que eles fazem coisas em oculto. E a quarta verdade sobre essa questão. Mateus capítulo de número 7, versículos 23, diz que eles praticam iniquidade em secreto. Na frente do rebanho é uma coisa. Por trás dos bastidores é outra coisa diferente. Na frente do rebanho é uma coisa, por trás é outra diferente. Então, fica aqui esta palavra, fica aqui uma advertência para o seu coração. Poderia me estender mais e trazer mais qualidades, mais características de um falso profeta, mas me deterei apenas nessas 4 verdades aqui contidas na palavra de Deus. Então, como identificar um falso profeta? Suas ações são malignas. Mateus capítulo 7, versículo 15. Não faz a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. São de duplas personalidades. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. E praticam iniquidade em secreto. Mateus capítulo de número 7, versículos 23. Pastor, agora ficou difícil para mim. O que fazer? Querido, se você se congrega e descobriu que o líder na qual você está sob a sua tutela, sob a sua guarda, sob a sua proteção, entre aspas, é um falso profeta, procure uma igreja aonde tenha lá um homem de Deus, um homem que não tenha medo de pregar a verdade, que pregue a verdade de acordo como ela é, porque a verdade ela liberta, a verdade é transformadora. O lindo do Evangelho é que ele é transparente. O Evangelho, ele não é um Evangelho para massagear ego de ninguém. É um Evangelho transformador, um Evangelho confrontador. Eu tenho aprendido, existe uma frase que diz assim, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. É melhor estar com pessoas que falam a verdade para que o meu caráter e a minha vida se iguale à de Cristo e no futuro eu tenha um encontro com o Senhor pessoal, do que viver sobre alguém que fica massageando o meu ego e no futuro a minha vida ser destruída e eu lamentar eternamente sobre o porquê não tomaram a decisão antes. Então, Deus abençoe a sua vida, que esta palavra abençoe a sua vida e te traga cautela, te oriente sobre o que fazer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e te livre de um falso profeta, em nome de Jesus.